Olá, bem-vindos a mais um episódio do Flexflow Podcast. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu acredito que intrigue muita gente, que é o futuro do trabalho. O que esse cenário, né, esse mundo VUCA aí, volátil, incerto, complexo e ambíguo, que tem mudado a todo momento aí, traz para a gente, né, para essa projeção de futuro. É uma grande incógnita. A gente vai tentar achar algumas pistas aqui. É claro que responder essa pergunta é muito difícil. A gente não é nem ambiciona responder essa pergunta de forma tão precisa, né? Mas a gente vai ver algumas pistas do que a gente já tem visto de mudanças e que podem ajudar em alguns posicionamentos que a gente pode ter para ser mais assertivo com relação a que esse futuro pode trazer para a gente. Zé, seja bem-vindo a essa conversa. E quais são as tuas perspectivas com relação ao futuro do trabalho, as principais mudanças que você já tem notado? Legal, legal. Bom, gente, então bem-vindos mais uma vez. Então, assim, olha, você falou aquela coisa que, né, é um assunto que tem preocupado, né, que tem despertado interesse de muita gente. E eu digo assim, olha, quem não se preocupou ainda, na verdade, é porque realmente não quis, né, fugiu do assunto, porque Por se fora. você entra no assunto, exatamente, certamente você vai se preocupar, ainda mais, né, quem ainda é jovem, tem um longo tempo de carreira pela frente, ou aqueles que têm filhos, né, em idade, né, que estão aí começando o processo de educação formal, né, de ensino superior, né, ou mesmo ainda estão no ensino médio, com certeza vão estar se preocupando, né, com essa pergunta, né, o que será do mundo do trabalho? E eu diria assim que a gente pode ver, né, a gente pode perceber assim um grupo de tendências bastante claro, né, que a gente consegue perceber hoje, né, e a gente pode, né, podemos até dividir, né, vamos colocar assim, né, essas tendências em alguns assuntos distintos, né. Então a gente fala muito, e a partir da pandemia, certamente, né, a gente teve uma questão que tomou aí um grande vulto, a questão do trabalho, né, virtual, e principalmente agora na volta, né, no fim da pandemia, né, a questão do trabalho híbrido, né? Então, eu acho que esse é um dos pontos que eu acho super relevante da gente tá abordando, né? Outra questão, essa, cara, é inevitável, absolutamente inevitável, né? Qual o impacto da inteligência artificial, né, nisso tudo que a gente está vivendo? Eu acho que essa aí dá um Grande. debate aí de só isso já dá um debate gigantesco, né? Mas eu acho que a gente tem que responder aqui, se estamos falando de, né, estamos discutindo no futuro do mundo do trabalho, vamos ter que abordar essa questão, né? E uma outra questão super legal de discutir também são as próprias relações de trabalho, né? A estrutura das relações de trabalho, qual a tendência, né, dessas questões? Então, acho que a gente podia, né, caminhar nessa tríade aí desses três grandes grupos de questões, né, que vão aí balizar a nossa conversa. Fala, Bom, então vamos acho lá. que a gente pode começar pela questão do trabalho remoto, né? Que foi, acho que uma adaptação que a pandemia nos gerou, né? A gente já tinha, por sorte, a gente já tinha uma tecnologia que possibilitou que esse trabalho acontecesse, mas ainda existia uma resistência enorme, né, da sociedade. Não sei se a gente pode dizer, né, que a pandemia trouxe algum ponto positivo, mas se teve alguma quebra de paradigma, foi essa, né? Que a gente consegue trabalhar remotamente e muitas vezes ser até mais eficiente trabalhando remotamente do que presencialmente, né? Eu posso dizer, eu tenho trabalhado remoto já há algum tempo, desde a pandemia, na verdade, eu trabalho praticamente só remoto e a minha produtividade aumentou muito, assim. Claro que tem outros aspectos, tem que ter muito mais autogestão para evitar extrapolamento de horas, né? Enfim, evitar que a sua vida se torne a sua vida profissional. Exige mais disciplina nesse aspecto, mas em termos de produtividade, com certeza ele aumentou e salva muitas horas, né, em termos de deslocamento e tudo mais. E aí, Exatamente. o ponto que eu ia trazer é que, beleza, o trabalho remoto veio muito forte durante a pandemia, agora a gente está numa outra situação e que tem se visto uma tendência muito grande é de trabalho híbrido, né? Empresas mais tradicionais ainda estão trazendo o modelo anterior, mas a gente vê empresas que já estão mais adaptadas nesse cenário VUCA, elas já entenderam que talvez a melhor forma operacional é a forma híbrida, onde você traz os benefícios e as comodidades do trabalho remoto, mas por outro lado também você tem toda a questão do fortalecimento cultural que o contato
pessoa a pessoa ali é insubstituível nesse caso, né? A gente, o cafezinho, o papo do cafezinho, a gente nunca vai conseguir ter no ambiente virtual, e mesmo com o metaverso e qualquer transformação que venha no futuro, eu acredito que o contato presencial, a troca de energia presencial, ela sempre vai ser mais importante para construir relação e para criar intimidade no ambiente de trabalho. Com certeza, com certeza. Mas é assim, mas eu acho que a grande revolução é justamente essa possibilidade de escolha, né, que as pessoas e as organizações têm a partir de hoje, né? Porque, né, como você falou, né, organizações mais tradicionais, mais conservadoras ainda resistem bastante, mas eu vejo em algumas organizações consideradas, né, tradicionais e conservadoras, eu vejo já as pessoas tá, né, já questionando, ah, mas vamos fazer, vai ser online, né? Então assim, então é uma coisa meio que natural, né, do processo, né, das pessoas saberem que tem essa possibilidade e que isso pode fazê-las ganhar, né, bastante tempo, né, da vida delas, e aumentar bastante a produtividade. Então, esse eu acho que é um ponto fundamental dentro da lógica desse trabalho, do trabalho híbrido. Agora, tem um ponto que eu acho assim, extremamente importante de enfatizar, né? Quando veio a pandemia, uma das coisas que eu pensei, né, quando veio o trabalho virtual, uma das coisas que, as primeiras coisas que eu pensei assim, falei, cara, vai ser uma revolução em termos de perda de controle, né? As empresas simplesmente vão ter que parar de focar tanto na questão do controle, de controlar o que as pessoas fazem, o que os funcionários fazem, vão ter que passar a focar mais nas entregas. Então, isso vai ser uma revolução. Cara, e para minha surpresa, cara, não deu 2 meses de pandemia, tinha aí empresas de aplicativos, de softwares vendendo aí um monte de software de controle do trabalho online, né, do trabalho virtual. Eu falei, gente, é impressionante como a cultura, né, realmente ela né, é tão forte assim, né, a cultura, a necessidade de controle, a necessidade, né, e aí, lógico, aí vão dizer, não, mas tem questões legais, né, vão sempre justificar as empresas mais conservadoras, né, mais focadas em comando e controle, elas vão sempre dizer não, que é a questão legal, é a questão isso, é aquilo, mas no fundo é a necessidade de controle que elas têm e elas acabam, mesmo numa situação de trabalho remoto, elas acabam enfatizando isso e acabam praticando esse controle, algo que parecia no início, né, completamente inviável. Quer dizer, o cara não está mais aqui no meu domínio, agora eu vou cobrar só a entrega dele mesmo e pronto, né, isso vai resolver. Então, foi uma das coisas que a gente percebeu. Com certeza, embora todo esse processo tenha, com certeza, provocado um aumento, né, um direcionamento das Acelerado, né? culturas empresariais no sentido, né, de uma entrega mesmo de resultado, né, uma coisa mais laranja, né, como a gente fala, com certeza não foi o suficiente para fazer uma mega transição de larga escala de empresas tradicionais e conservadoras, né, abandonando completamente o comando e controle, algo que parecia que seria que aconteceria no início da pandemia, né, que tinha essa grande impressão de que ia acontecer no início, né? Sim, e esse é um ponto muito interessante, né? Porque no final das contas, tudo é sobre nível de consciência, né? O nível de consciência faz, ele vai gerar tecnologia, vai gerar condições para que ele exerça o que ele deve exercer, né? O que aquele nível acredita. Então, por isso que a gente sempre tem ressaltado aqui, a grande transformação, que se a gente quiser fazer uma transformação sustentável nas nossas vidas, tem que ser no âmbito do nível de consciência mesmo. Caso contrário, Exatamente. algumas manifestações vão mudar, mas a gente vai achar alguma forma de alimentar o nível de consciência passado, que é, acho que o exemplo que você trouxe ilustra super bem isso, né? E o grande temática que está por trás de todas essas transformações que a gente vai falar nessa sessão de hoje é uma mudança de nível de consciência mesmo. Está manifestada no ambiente de trabalho, né? A gente percebe que o nível de consciência atual, ele é ainda muito baseado, acho que já tem um pé de laranja grande, mas ele é muito baseado no nível azul ainda, e talvez seja esse grande salto para se estabelecer no laranja, e começar a trazer elementos dos níveis que estão aquém, né? Com o empoderamento, como você falou, e um drive mais de resultado ao invés de controle, né? Como a gente tem visto. E aí remete a gente para o segundo aspecto que você trouxe, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial vai ser algo que vai suportar muito
a redução do trabalho mecânico e vai fazer com que as pessoas que hoje atuam de forma mais mecânica, principalmente pessoas que trabalham no ambiente de office, vão utilizar essa tecnologia fazendo muito mais uso dela de uma forma analítica, né? Exatamente, exatamente. Embora ela também tenha uma perspectiva meio analítica, né? A inteligência artificial, ela tem uma perspectiva analítica, mas é claro que existe um Sim, refinamento que tem que ser feito, né? E as pessoas precisam fazer esse refinamento agora, acho que vai ser uma migração nesse sentido também. exatamente. Você começa a ter uma necessidade, por mais que você use a inteligência artificial, você começa a ter uma necessidade de conhecer o assunto, né? De efetivamente conhecer o assunto, efetivamente dominar o assunto, para que você possa alimentar até mesmo a inteligência artificial de uma maneira geral. E isso é muito interessante porque e aí materializa algo que o Robert Keegan de Harvard vem falando há algum tempo, né? Né, olha, com a automatização, com a chegada da inteligência artificial, as funções operacionais de hoje em dia, né, que ainda são, né, desempenhadas, né, por pessoas, né, operando no nível azul, né, numa mente socializada ainda, né, então tem uma lógica de seguir regras, né, uma lógica de padronização de seguir regras. Esses empregos tendem a acabar. Né? Esses trabalhos dessa maneira de repetitivo, você faz trabalho repetitivo, tende a acabar. Um exemplo muito claro disso, hoje em dia, né, quando você vê as centrais de atendimento das grandes empresas, né, como já está mudando. Né? Então, na verdade, algum tempo atrás, muitas vezes você ligava quando tem um problema com um produto, com um serviço, você ligava para acionar a empresa, né, e você falava com pessoas vivas, né, e que eram incapazes de dar uma solução para o teu caso. Né? Elas pareciam estar ali repetindo, né, uma sequência de instruções, de regras, de passos, né, que eram fixos e que não você, a tua história específica não mudava aquele roteiro. Né? Então, simplesmente, as pessoas continuavam repetindo aquilo, dava um nervoso danado. Enquanto que hoje, se é para fazer esse tipo de atendimento, as empresas não usam mais pessoas. Elas simplesmente não usam mais pessoas. Então, tem um botzinho lá, um robozinho, né? Você liga e fala só com o robô. Né? Não tem por que falar com uma pessoa, né, para não ter, né, efetivamente um atendimento super customizado, um atendimento que vai ouvir efetivamente a dor do cliente, que vai tentar entender qual é o problema para tentar propor uma solução. Então a gente começa a ver isso se materializa muito claramente nessa tendência de eliminação, né, dos trabalhos operacionais repetitivos, vamos colocar assim, né, os trabalhos operacionais com pouco ou nenhum conteúdo efetivo, né? Uhum. E aí emerge muito mais uma necessidade de análise crítica, né? Que é uma característica bem forte do nível laranja, né? Entender, Do nível laranja, vai vir os exatamente. inputs da inteligência artificial, a gente vai ter que entender, ver o que é aplicável, o que que se aplica em cada contexto, qual que é a base de tudo aquilo para posicionar de uma forma que seja assertiva para a tarefa que está sendo executada, né? Então, de fato, as pessoas que têm que alcançar esse nível laranja para conseguir reproduzir isso, caso contrário, de fato, há um risco grande de empregabilidade nesse sentido. E aí, eu acho que é legal te trazer para o terceiro elemento que você trouxe, Zé, que é as relações. Essa, eu acho que talvez seja a mudança mais tímida em termos de amplitude midiática. As pessoas não têm falado sobre isso. E talvez a Uhum, mais uhum. significativa, na minha visão, que A tem mais acontecido, significativa. né? Tem acontecido um movimento muito grande das pessoas, também movimentos de saída do azul e migração para o laranja, né? Para um laranja, verde. Das pessoas começarem a deixar de trabalhar em empresas ditas grandes empresas que trazem essa segurança maior, para começarem a atuar de uma forma mais como uma prestação de serviço, vamos colocar assim, né? Sem uma formalidade, uma ligação formal com a organização. Esse movimento já tem acontecido, tem aumentado muito a quantidade de pessoas que têm feito isso. E eu digo mais ainda. Inclusive, tem movimentos enormes nos Estados Unidos acontecendo com relação a isso. Por exemplo, que tem sido nomeado lá o Quiet Quitting, né? Que são as pessoas saindo do trabalho porque, de fato, não se sentem conectadas àquele trabalho, e elas saem e começam a atuar alinhadas aos seus próprios propósitos, né? Que aí já traz um nível já muito mais alinhado com o nível verde já, né? De consciência Perfeito, aí exatamente. Verde acima até que as para pessoas cima.
Eu exato. quero Uhum. atuar, não quero só, porque eu já tenho um nível de conhecimento, enfim, que sinto a minha aplicabilidade em diversos contextos, então eu vou aplicar em contextos que eu consiga agregar para um contexto maior, para o mundo, para, enfim, para uma causa que eu acredito Exato, e tudo exato. mais. Gerando benefício maior, né, para a sociedade, né, estando alinhado com meus valores. Eu acho que cada vez isso é uma tendência muito grande, né, o quiet quitting aí, eu acho que tem tudo a ver com isso e todos esses movimentos, não é só nos Estados Unidos, eu acho que os Estados Unidos, de repente, está chamando mais atenção Umas no luzes, né? momento, né? Mas a gente tem é um movimento global. Eu sinto que é um movimento global, as pessoas realmente fazendo a opção, né, por estarem trabalhando, vamos dizer assim, de maneira mais assim. Às vezes eu fico meio preocupado quando fala só no propósito, sabe? Eu acho assim, eu acho que falar só em propósito tem algum exagero por trás da questão, sabe? Eu acho que é muito mais um movimento de libertação dos resquícios de comando e controle, né? Os resquícios de privação de autonomia mesmo, né? Das pessoas de uma maneira geral, ou seja, a pessoa se sentir mais livre mesmo, né? Ou seja, com mais possibilidade de fazer aquilo que ela efetivamente, né, acredita, trabalhar da maneira que ela acredita, e às vezes não necessariamente não tem a ver um propósito profundo, alguma coisa super, né? Ah, não, eu só vou trabalhar totalmente alinhado com o meu propósito. Às vezes não é nem isso, né? Eu vejo que tem um movimento bem forte no sentido de liberdade mesmo, de autonomia, de poder fazer escolhas, né, mais frequentes, né, alinhadas aos valores. Eu acho que está bastante ligado com esse tipo de situação. Uhum. E hoje a gente vê, assim, por exemplo, cargos de diretoria mesmo, em empresas, né, de médio porte, né, o padrão começa a ser sem vínculo, né? Então, veja, cara, cargo de liderança, cara, começa a ser sem vínculo empregatício, quer dizer, às vezes por motivos completamente diferentes. As pessoas, por que eu quero porque eu quero mais dinheiro na mão, né? Eu quero ganhar, né? Eu quero ter menos, né? Pagar menos, né? Ter menos impostos, ter menos valores retidos, mas ao mesmo tempo isso consolida uma tendência, né? Que vem de outros trabalhos, né? De trabalhos técnicos. Eu prefiro ser um prestador de serviço contratado por empreitada do que, né, ser uma pessoa remunerada por hora, né? Então você vê que a tendência dessa flexibilização vem de todos os lados, né? Não vem só do trabalho técnico, né? Ou só, não, vem de todos os lados, vem da alta liderança, né? E vem de todos os espectros aí do mundo do trabalho. É bem interessante. E eu acho que isso vem como uma manifestação da própria mudança do mundo, né? O mundo tem sido cada vez mais flexível, né? E talvez a flexibilidade seja uma das maiores virtudes para navegar nesse ambiente de alta complexidade, de alta vulnerabilidade, de alta volatilidade que a gente tem hoje, né? Então, eu acho que é um movimento, de certa forma, consciente também para ser mais adaptável nesses contextos de mudança constantes, né? Exato, exatamente, exatamente. Se a gente for ver a própria lógica de estabilidade, né, do contrato de trabalho, vamos colocar assim, né, ela acaba sendo meio não totalmente alinhada com o que você tem no mundo hoje, né? A tendência em termos de mudança, velocidade de mudança, né, e tudo mais, né? Eu acho que é uma tendência muito forte de flexibilização nesse sentido, né? De você realmente ter relações, vamos colocar assim, relações de trabalho mais fluídas, na verdade, né? Uhum. Mais fluídas e menos formais, menos estruturadas, cada vez mais. E cada vez mais envolvendo escolhas mais frequentes, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Então, escolhas mais frequentes, tomadas de decisão mais frequentes, né? E mais conscientes ao mesmo tempo, né? Tomadas de decisão mais conscientes. E sabe que o que eu vejo também tem em relação com isso, Zé, é que no final das contas, quando a gente adota um modelo assim, a gente percebe que ao invés de ter uma formação XYZ, ao invés de ter, enfim, se encaixar num contexto acadêmico específico, o que atrai as pessoas, e isso já tem acontecido, né? Que tem atraído as pessoas para as posições tem sido o track record da pessoa mesmo, né? O histórico de Uhum. conquistas que aquela pessoa já conseguiu, o que que ela já Exato. fez, já implementou, enfim.
É, com isso, logicamente, vai criando networking, mas também a pessoa cria substância para dizer que não, não é porque eu me formei numa instituição XYZ, ou não é porque eu fiz o curso Y, né, qualquer ali, que isso me credencia para alguma coisa. Não, é porque eu fiz na prática aqui, ó, esse projeto aqui, eu implementei isso, eu atuei dessa forma, eu participei de uma mudança assim, assado, tal, e isso vai credenciar. E se você avaliar até a própria situação do Vale do Silício, né? Sim, Formação é o que menos importa lá, o que importa mais é o que a pessoa de fato já construiu, né? exatamente. Exatamente, a gente chama muito também de portfólio, né? Então, É, exato. hoje eu não quero, né, eu não quero mais os teus certificados, né? Eu quero ver o teu portfólio, né? Cadê os projetos todos que você já entregou, né? E é uma tendência que ela se alinha muito com aquilo que as empresas já vêm constatando, né? As organizações já vêm constatando há muito tempo, aquela velha história né, de contratar pela competência técnica, né? E demitir pela falta, né, de uma competência comportamental. Né? Então, tem tudo a ver, quer dizer, então as pessoas, peraí, o que fala mais sobre a própria competência comportamental da pessoa? É, o que diz mais a respeito disso? Cara, é o portfólio, né? É o que ela já foi capaz de fazer, é o que ela foi capaz, né, de entregar, né? Então, por isso que ganha uma importância muito maior, né, a questão das realizações efetivas, né, do que a pessoa já fez, além do que simplesmente os títulos, né, e certificados e tudo mais, né? E a gente vê um movimento super importante dentro da academia mesmo, né? Dentro das escolas de negócios, quer dizer, a gente constata isso, e eu como professor, como coordenador e 10 anos como executivo de instituição de ensino, né, eu percebo assim, claramente que as instituições de ensino estão preocupadas em não só dar o certificado, elas querem que o mercado consiga associar aquele certificado a um portfólio. Né? Então, é dizer que assim, olha, cara, se você tirou esse certificado, você fez trocentos trabalhos em empresa, né? Você, né, passou por um monte de sessões de mentoria, de coaching, você passou por... Ou seja, né, o fato de eu conseguir tirar aquele certificado traz o portfólio, né, junto com ele. Né? E muito mais do que simplesmente, não, eu resolvi um monte de equação sinistra, né? E consegui, né, passar um monte de matéria difícil que fiquei estudando que nem um maluco. Não, não é isso, né? Nunca Cada mais vez lembrar mais a da gente quer vida, né? conseguir vender o portfólio. Né? É. Não, ótimo. Mas eu acho que é assim, agora trazendo para uma parte final da discussão, hum, tendo tudo isso, esses pontos que a gente discutiu em mente, eu vejo que tem algumas características que podem servir como antídotos para essa mudança que tem acontecido. E E eu queria enumerar algumas aqui, Zé. Por exemplo, a gente falou já da flexibilidade e adaptabilidade. Eu acho que é um momento que exige que a gente seja muito flexível e adaptável, porque é um único cenário, única característica que talvez Exato. tenha mais relação com a mudança que está acontecendo tão grande, e se a gente não for, a gente não vai conseguir se adequar. Um outro ponto que eu ia trazer aqui também é a gente precisa ter em mente que a gente vai ter que aprender cada vez mais por mais Exatamente. tempo. Então a ideia, né, que existia antes, né? Eu lembro que meu pai falava: "Não, se você se formou, você tá tranquilo". Lendo engano, né? Para mim isso já não se Não aplica tem quem dano. dirá para quem vai vir daqui para frente, né? A gente tem que continuar se desenvolvendo continuamente, porque vão surgir cada vez mais tecnologias, o ritmo de inovação, o ritmo de desenvolvimento humano vai ser muito mais acelerado aqui para frente. E se a gente não manter o ritmo de aprendizado, a tendência é que a gente tenha o ser humano vai começar a se tornar obsoleto. Essa é uma grande verdade. Então, se a gente não Exatamente, aprender, exatamente. E aí entra uma coisa que você falou de aprender sempre, né? Eu acho que a gente tem que sempre lembrar de uma outra questão, que é o desaprender. Eu acho que esse é um ponto super importante, sabe? Porque para a gente conseguir aprender tudo que vai ser necessário, né, aprender nos próximos anos, a gente vai ter que desaprender também. Né? Então, desaprender muitas coisas que a gente, né, aprendeu ao longo aí das últimas décadas, a gente vai ter que realmente desaprendê-las. E esse é um ponto que eu acho que tem tudo a ver com essa mudança do mercado de trabalho. Capacidade de aprendizado e capacidade de desaprendizado, vamos colocar assim. e eu acho que até nessa linha,
o desaprender, ele é muito, muito forte no sentido de desaprender as nossas próprias visões de mundo, né? O nosso próprio Exatamente. Uhum. bias, os nossos modelos mentais, os nossos vieses. A gente vai ter que começar a questionar esses vieses de uma forma muito mais contínua, porque senão a nossa percepção de realidade vai ficar limitada ao nosso cabresto, e quando a gente abrir esse cabresto, se a gente não abrir esse cabresto, a gente vai, né, seguir caminhos que já não fazem mais sentido, né? Então, acho que esse é um desafio para todo mundo, né? Porque de fato não é fácil olhar para si mesmo, olhar para tudo que constitui a nossa visão de nós mesmos como ser, mas se a gente não fizer isso, a nossa tendência é que a nossa obsolescência vai ser ainda mais rápida, né? Exatamente, exatamente. Aí o Keegan fala muito, né? Eu já falei do trabalho operacional precisar ser feito por quem opera, né, com uma mente, né, ativa, laranja, mas assim ele fala e a liderança, bem emendando com o que você acabou de colocar aí, né? O papel das lideranças, ele, assim, o ativo na liderança esquece daqui para frente, né? Cada vez mais esse mundo VUCA vai demandar o líder que questiona a sua própria visão de mundo, que questiona os seus próprios bias, né? Que questiona, né, todas essas suas lentes, né? Cada vez mais, né? E aí estamos falando de um líder que, né, que já desenvolveu a capacidade de observar a partir de uma quarta pessoa, né, de uma perspectiva distanciada e olhar e entender as suas lentes, né, entender os seus bias todos, né. Eu acho que esse é o ponto, né. Então estamos falando assim, a liderança vai ter que estar do verde para cima, né, definitivamente a partir de agora, cada vez mais, né, sempre que a liderança for lidar com esse tipo de ambiente, né. Então o que enfatiza muito, né, no passado era, né, era o líder no laranja, né, e o operacional no azul, a empresa estava ótima, estava muito bem na fita, né? Então, até o final do milênio, né? Na mudança do milênio. Então, a empresa estava muito boa na fita. É o que ele fala, né? Daqui para frente, né? Cada vez mais, não, é o ativo, é o laranja no operacional, né? E verde, né? Amarelo e tal, mais complexos na liderança, cada vez mais. Uhum. Ótimo, ótimo. Eu queria adicionar só mais dois pontos a esses que a gente tem enumerado, que é soft skills, né? Eu acho que a questão do relacionamento com as pessoas, isso nunca vai sair de voga, sempre vai ser um ponto importante e cada vez tende a aumentar mais. Até porque quando a gente fala de crescer o nível de consciência, a gente está falando basicamente de desenvolver soft skills, claro, no nível muito mais profundo, mas tá muito embasado ali nessa ideia. Não, E com certeza. Veja, e pegando a carona com os soft skills, né? Cada vez mais, né, a gente pega alguns especialistas aí no mundo do trabalho, inteligência artificial, e a gente tem ouvido muito, né, que uma coisa que efetivamente, né, a inteligência artificial não é capaz de fazer é sentir, né? A questão do sentir. Ou seja, né, cada vez mais nós, para nos mantermos, né, com elevada empregabilidade, né, a gente vai ter que desenvolver nossa capacidade de sentir. Né? Eu acho que essa tende a ser cada vez mais uma questão super crucial. A gente já sabe que a mudança de níveis de consciência demanda, né, uma abertura maior ao sentir, né, uma mudança adaptativa, né, ela exige, né, que você esteja ligado, né, também na questão das suas emoções, e quanto mais essa transição são níveis de consciência mais complexos, mais é necessário estar focado em sentir, mais é necessário ser informado por suas emoções, né? Veja, e isso cada vez mais vai ser o diferencial no trabalho, né? Então, eu tenho alguns autores que colocam, por exemplo, o sense making, né? Orientado, né? Por meio de emoções, né? Balizado por meio de emoções, como sendo uma competência assim crucial, né? Nesse mundo novo do trabalho que surge hoje. Então, eu vejo assim, cara, cada vez mais é por aí mesmo, né? O caminho. cara, esse é um ponto excelente que você trouxe, Zé. E eu acho que, até se você avaliar, né, o Otto Scharmer, eu gosto muito da teoria U, porque ele fala exatamente isso, né? Que quando você começa a descer ali o U, você
começa a acionar mais sentidos e se informar com o futuro que está querendo emergir, né? E esse é o grande ponto da inteligência artificial. Ela é excelente em Em adotar, downloading. não, em É, download, mas em também em, tipo, é, em projetar padrões do passado para o futuro, isso, né? exatamente. Aham, E até trazer tendências e tal. Como é que a gente consegue trazer esse futuro, né, através do que está emergindo e que ainda não é uma informação concreta, né, que a inteligência uhum, artificial não vai conseguir digerir. Talvez essa seja uma grande capacidade que nós, como humanos, conseguimos ter, que é complexa, que pouca gente consegue acessar esse nível de informação hoje, mas que com certeza vai aumentar em relevância para o futuro, porque a inteligência artificial nunca vai ser uma consciência, né? exatamente, Tem muito exatamente. debate em função disso, mas nunca vai ser uma consciência como a É, gente uma consciência como a nossa, não, né? Então é bem isso, né? tem um É debate bem até dessa maneira. filosófico nisso. É, que tipo, o Super, que que super. diferencia a consciência, que é a dor, ou que é Aham, vários aspectos aí, mas acho que não vale a pena, esse seria um episódio à parte. E eu com queria, certeza, é, com certeza. e eu queria acabar com o último aspecto, que é a criatividade, né? Que é exatamente isso que a gente está falando, né? A criatividade, de fato, não é algo que é reproduzível com base no passado. É claro que todo mundo tem as suas referências, mas o grande poder criativo, aquele que surge quando está fazendo uma corrida, quando está fazendo uma Exato, atividade exatamente. aleatória Quando está tomando a ducha quente, né? é, Aham, e que aparece uma ideia do nada, isso também vai ser algo que vai ser cada vez mais apreciado, porque é um padrão que essas novas tecnologias não vão conseguir trazer. Então são os itens que eu vejo, assim, não sei se você queria adicionar mais algum ponto a esses, Zé. Olha, eu acho que a gente conseguiu percorrer aí uma série de pontos bastante relevantes. Eu digo que quando a gente fala de soft skills hoje, né, assim, é a tendência, né, é por aí, né, e muito nessa questão, né, de gestão das emoções, né? E quando a gente fala de gestão das emoções, né, não é só você saber se controlar, né? Que as pessoas às vezes pensam assim, né? O cara, né, tem uma maestria emocional saber se controlar. Não, não é isso, né? A maestria emocional vai muito além, né? E sim, é ser capaz de ser informado efetivamente pelas suas emoções e pelas emoções dos outros, né? Eu acho que esse é o ponto, né, no relacionamento entre pessoas, cada vez mais essas questões vão ser cruciais, vão estar sendo trazidas para a mesa e vão ser aquilo que vai levar a tomada de decisão mais efetiva, né? Uhum. Que vai informar para a tomada de decisão mais efetiva. Então, acho que esse é o ponto, né? Então, e aí a gente entra naquela questão, né? Cada vez mais o mundo do trabalho tende a começar a se aproximar do que a gente diz que é o mundo do ser humano, né? Ou seja, né, o melhor profissional cada vez mais tende a ser o melhor ser humano, né? Numa lógica em que o que vale são os soft skills, né? O que vale são atitudes, né? De integridade, né? De accountability, como a gente discutiu aqui, de humildade, né? E toda essa conexão, né? Com as nossas emoções e tudo mais. Então, cada vez mais eu acho que a tendência é por aí, né? As pessoas às vezes me acham um pouco, né, idealista, né, e otimista demais, mas eu acredito que cada vez mais a tendência seja por aí. O mundo do trabalho vai coincidir, né? As pessoas vão ser no trabalho o que elas efetivamente querem ser na vida pessoal delas, né? Sem distinção. Até porque essa distinção é totalmente ilusória, né, Zé? As pessoas Exatamente, exatamente. vestem uma máscara no ambiente de Uma trabalho. construção da Revolução Industrial, né? É, com certeza. E é um movimento que já tem acontecido, na verdade, né? As pessoas. Exato. Tudo isso que a gente falou, eu acho que vários aspectos que a gente comentou hoje tem a ver com isso, né? As pessoas querem se manifestar de forma mais plena no ambiente profissional e esse talvez seja um dos grandes motores dessa mudança que tem acontecido. Ótimo. E no fundo, eu acho que o que eu percebo também é uma emergência de uma organização que vai ser cada vez mais consciente, que tem muita gente que tem nomeado isso como um vínculo, né, entre uma espiritualidade dentro das organizações, que é algo que tem estado cada vez mais em voga. A gente vê diversos conceitos novos que abordam isso, por exemplo, o conceito dos metacapitais, né, que a Exato. organização começa a se medir não só pelos fatores econômicos e tradicionais ali, mesmo até
a gente falar de ESG, não, eles vão além, qual que é o propósito da organização, nível super profundo, Exatamente. como é que a gente garante que a gente está alinhado com esse propósito, como que espiritualmente a organização se coloca em serviço e aí, né, tem um aspecto de consciência muito mais forte, mas esse também é um episódio à parte que a gente pode trazer, Exato. que é bem legal a gente explorar também. E eu acho que com isso a gente pode ir fechando, Zé. Eu só queria para fechar, se você pudesse enumerar algumas práticas, então, que podem fazer com que a gente fique mais alinhado com esse futuro do trabalho, e eu começo citando uma, que é a prática que a gente sempre cita aqui, que é da meditação, né? A meditação, ela Uhum. está vinculada a diversos desses elementos que a gente falou, especialmente nesse aspecto de autorreflexão. Quais são os outros que você acha que vale a pena as pessoas se nutrirem, né? Então, eu acho que a meditação está conectada com a questão da maestria emocional, mas especificamente eu acho que desenvolver a maestria emocional, né, e a capacidade de ser informado pelas suas próprias emoções e as emoções dos outros, eu acho que é algo, né, super importante e cada vez mais relevante nesse novo mundo em que a distinção, né, muitas vezes vai ser entre a gente e a máquina, vai ser justamente a capacidade de sentir, né? Então eu acho que tem a ver com a meditação, mas eu enfatizaria um pouquinho mais, né, especificamente para o lado da maestria emocional. Eu acho que cada vez mais ela é super relevante, né? Esse caminho novo aí. Ótimo. E o outro é estar sempre atualizado, né? Acho que continuar Exato, estudando né? Como a gente e falou lá, conectar. está sempre disposto a estar desaprendendo tudo que aprendeu em relação à questão e colocando algo novo no lugar, né? Eu acho que esse ponto é crucial. Ter uma postura reflexiva, né, sobre as coisas também. Ótimo. Então, Zé, obrigado. Foi ótima essa conversa aí. Eu acho que espero Excelente, que a gente excelente. consiga, né, achar algumas pistas aí desse futuro que está emergindo e que a gente consiga suportar um pouco o pessoal para direcionarem também as suas carreiras em contextos que vão ser favoráveis no futuro. Obrigado e a gente se vê na próxima conversa. Obrigado. Nos vemos na próxima aí, pessoal.